Muito obrigado, pastor Heber Aleixo, meu amigo, pastor Adilson, presidente desta ordem, cumprimentando a eles. Cumprimento então todos os membros desta mesa, cumprimento também meu amigo pastor Daniel Ventura, executivo desta ordem, que devo, por justiça, fazer um destaque, porque o que Deus tem feito através da vida do pastor Daniel Ventura é motivo para nós juntos glorificarmos o nosso Deus. Grandes avanços que têm tocado na vida de centenas, centenas e centenas de pastores de forma muito direta e muito relevante. Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia. Quero dizer que eu estou acompanhado da minha esposa, Marcele Carolina. Ela vai me ajudar na projeção, acho que ela está lá na parte da mídia. Mas antes queria dizer, Azaf, em 27 de janeiro de 2013, o Brasil assistiu com lágrimas uma tragédia que todos nós choramos. Era a tragédia da Boate Kiss. Nós estávamos reunidos no Nordeste como Convenção Batista Brasileira, e assim que eu tomei conhecimento dessa tragédia, tomei a decisão de retornar rapidamente a São Paulo. Na ocasião eu era um dos diretores da Rádio Transmundial, e pegar um voo e ir diretamente para Santa Maria, porque Santa Maria tinha um dos maiores transmissores da Rádio Transmundial, e eu tinha visitado Santa Maria por diversas vezes. Havia, portanto, alguma conexão no meu coração com aquela cidade. E chegando lá, 2 dias depois daquela tragédia, ainda percebendo a cidade em grande luto, fui estar com o pastor Roosevelt, que não sei se ainda era na ocasião, pastor da primeira igreja batista em Santa Maria. E ele disse para mim: Márcio, eu já vi famílias em luto, mas eu nunca tinha visto uma cidade toda em luto. E fizemos ali um trabalho de distribuição de literatura, de apoio às famílias. Foi algo realmente que impactou e marcou a minha vida para sempre. Passando alguns meses, nós produzimos uma literatura chamada Presente Diário, muitos conhecem, fizemos personalizado com o nome de todas as vítimas, e distribuímos então para as famílias. Eu liguei para o Azaf e disse: Azaf, a gente tem um desafio, e está no teu estado, e eu queria muito que você fosse. E falei para ele, nós fizemos um culto e chamamos então, 4 meses depois, todas as famílias enlutadas, e a igreja estava super lotada. E eu convidei o Azaf, junto com o pastor Eli naquela ocasião, por saber que eles também tinham vivido dramas familiares e teriam, portanto, sinergia com o coração daquelas famílias. E eu quero dizer que toda vez que eu ouço Azaf, eu trago à memória, Azaf, como Deus te usou naquela noite, e quantas pessoas puderam se conectar com o Deus que pode transformar em Jesus. Que Deus continue te abençoando muito. Ouvir o Azaf também é trazer à memória as canções de quando tive a experiência com Jesus de tanto tempo atrás. Muito bem, nós temos um tema que é um tema altamente relevante, os 3 temas, e eu quero aqui reconhecer e prestar aqui o meu respeito ao pastor Irlande, que falou com muita propriedade na primeira noite, no primeiro dia, depois o pastor Rafael Abdala, e também quero reconhecer a sensibilidade dessa diretoria em escolher um tema tão apropriado, tão pertinente e tão atual diante daquilo que nós ainda estamos experimentando. Primeira noite então, o pastor Irlande falou daquilo que não muda, os pilares eternos que nunca irão mudar. Pastor Rafael discorreu com propriedade daquilo que mudou. E cabe-me, então, desenvolver com os irmãos este tema, e agora. Para tanto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15, e nós vamos ler então esses primeiros 6 versos
do livro de Gênesis, para justamente pensarmos sobre este tema. E agora? Diz assim, portanto, as Sagradas Letras em Gênesis, no capítulo 15, os versos de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado de você, esse será o teu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e lhe disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se pode contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído com justiça, ou para a justiça. Eu quero falar com Deus mais uma vez, e eu convido você a fazer isso junto comigo, por gentileza. Feche seus olhos e vamos pedir que Deus fale mesmo ao coração de cada um de nós nesta manhã. Senhor, nós nos quedamos ante a Tua face, reconhecendo mesmo que o Senhor é nosso Deus poderoso. Temos um grande desafio neste tempo e no tempo que está por vir, e dependemos, Pai, do Senhor para discernir todas as coisas. Por isso agora, Deus, diante daquilo que nós lemos e que também estaremos lendo ainda na Tua palavra, pedimos que o Senhor, e tão somente o Senhor, nos fale com poder e graça. Assim eu te oro no nome de Jesus, amém. É interessante que quando a gente lê aqui o capítulo 15, especialmente esses primeiros 6 versos, da visão extraordinária que Deus dá a Abrão, nós precisamos perceber que não existe, do ponto de vista humano, muitos motivos para Abrão estar com medo, porque é exatamente o que o texto deixa entornar, que Abrão está com medo. Ele havia, e o capítulo anterior nos mostra isso, havia labutado e fora bem sucedido. Quem sabe, depois de ir para a sua tenda, à noite, ele começou a pensar, talvez mais ou menos assim: quem sabe, aqueles 4 reis retornam, e agora com reforços, e vão nos atacar aqui no acampamento da noite, e vão ceifar a minha vida. Certamente, essa inquietação do coração de Abrão, não era simplesmente pela sua vida, por considerá-la valiosa, mas ele tinha percepção da promessa, ele tinha percepção daquilo que Deus havia dito a ele. A sua descendência deveria ser grande, enorme, para que a palavra de Deus se cumprisse. E então, tomado por este medo, Deus então, percebendo isso, vai visitá-lo lá no aconchego da tenda, e vai tentar de maneira muito cuidadosa, o que é peculiar ao nosso Deus, amorosa e pastoral, acalmá-lo. E é isso que Deus faz. Entretanto, Abrão então vai fazer uma verdadeira catarse espiritual. Abrão então começa a falar das suas inquietações, frustrações, mágoas, com o próprio Deus da promessa, porque Deus prometeu. O tempo passou, a idade chegou, a visibilidade de futuro cada vez menor, e a promessa de Deus parece que não se cumpre. Mas Deus então, que é mestre por excelência, altamente didático, deseja acalmar o coração de Abrão de maneira bem empírica. Ele diz: sai da sua tenda. Era já noite,
Abrão sai da tenda, obedecendo a ordem do próprio Deus, e Deus manda que ele conte as estrelas. Então Abrão vai tentar fazer aquilo que é impossível. O calendário dos estudiosos da área conseguiram catalogar 30 mil estrelas, mas são mais de 2 milhões de estrelas. E ele então percebe que isso não é possível, e Deus então faz ele entender que a sua promessa estava de pé. O fato de Abrão estar na tenda, devemos entender que a tenda é um lugar de conforto. A tenda também é um lugar de segurança. A tenda ainda é um lugar de estabilidade. A tenda também é um lugar de comunhão. Mas também precisamos entender que a tenda também pode limitar, embaçar a visão de mundo, e a tenda também pode nos acomodar. E por isso então Deus convida Abrão a sair da tenda. Eu imagino que a pandemia foi um convite educado, mas contundente de Deus, para que a igreja do Senhor saia da tenda e olhe para os céus, para as estrelas, e perceba que Deus tem promessas, Deus tem planos, Deus tem sonhos, e Ele deseja que cada um de nós, enquanto igreja dEle, possamos entender com clareza que esses projetos, sonhos de Deus nunca morrem, eles continuam atuais, e eu preciso entender isso. Mas a minha limitação, a minha humanidade, e o passar dos anos com as frustrações, angústias e sabores, pode embaçar a minha visão e deixar que eu não entenda com clareza aquilo que outrora entendi. Eu quero convidá-lo, portanto, nesta manhã, para que juntos possamos levantar os nossos olhos, que possamos então sair da nossa tenda e espiarmos um pouco o que está à nossa volta, fora da nossa tenda. E para tanto, percebo que seria de bom alvitre lembrarmos o que escreveu Laurie Kerrigan. Laurie Kerrigan foi o fundador da Jocum. Em 1975, diz Laurie, eu estava orando e considerando como os cristãos, não somente os da missão, que faço parte, mas todos nós, poderíamos mudar o mundo para Jesus. Laurie então conclui, então uma lista veio à minha mente, eis que surge então o que nós conhecemos hoje, das 7 áreas de influência. Na minha leitura, essa percepção de Laurie, ela é mais do que atual. Diz Laurie que se a igreja de Deus, se a igreja do Senhor deseja ser relevante, ela precisa necessariamente tocar em 7 áreas. E ele diz, a igreja precisa tocar na família. E eu louvo a Deus porque a igreja tem feito isto. A igreja tem que tocar na sua própria comunidade de fé, o que ele vai chamar de igreja, de lar, família. E isso é maravilhoso, na igreja, família e igreja local. A igreja também precisa tocar na educação. E Deus tem despertado a igreja brasileira para ver a escola. Deus me deu a oportunidade de escrever o primeiro livro em língua portuguesa sobre capelania escolar há 17 anos atrás. E naquela ocasião eu tive acesso a alguns dados que são verdadeiramente dados assustadores, reveladores e desafiadores. Diz o censo da época que nós tínhamos, estamos muito próximo disso ainda, 200 mil escolas no Brasil, de todos os tipos, escolas do nível federal, do nível estadual, municipal, escolas particulares e confessionais. E o censo também então aponta que temos 200 mil igrejas. Parece-me que Deus está querendo dizer para cada um de nós, olha, perceba, saia da tenda e olhe para a escola, porque a escola é e continua sendo e será para este tempo um dos maiores campos missionários. Quero reconhecer aqui e parabenizar a Junta de Missões Nacionais que tem investido nos últimos anos em capelania escolar. A igreja, portanto, tem feito isso. Mas Laurie diz ainda que a igreja precisa tocar no governo,
precisa tocar nas mídias e no entretenimento, nas artes e na economia. Eu penso que esses outros pontos de influência nós precisamos melhorar bastante. Talvez seja porque em algum momento e de alguma forma podemos entender que estas áreas são profanas. E porque elas são profanas, não devo lá estar, não devo colocar as minhas mãos e os meus pés. Mas o veterano pastor Francisco Mancebo Reis, no alto dos seus 92 anos, ele que foi fundador do Seminário Batista Mineiro na década de 50 e professor de Novo Testamento por muitos anos, ele então diz o seguinte: a separação entre sagrado e profano é no mínimo inconveniente. Gostaria, portanto, de propor nesta manhã, de maneira muito ousada, contudo respeitosa, uma 8ª área de influência, a qual eu gastarei alguns minutos para que juntos possamos enxergá-la com lentes maiores. E vou chamá-la de metaverso. A palavra meta significa ir além, verso, universo. Esta palavra, ela está mais do que atual, e vamos tentar então espiar, como diz lá em Minas Gerais, como que isso tem acontecido. Essa palavra foi usada pela primeira vez pelo escritor americano Neil Stephenson, em 1992. No romance futurístico, as pessoas utilizavam os avatares digitais para explorar um mundo virtual. E de lá para cá, então, isso vem ganhando corpo, vem ganhando velocidade, vem ganhando espaço. E eu confesso, pastor Daniel Ventura e pastor Adilson Santos, que esse convite para mim foi um grande presente, mas também de muita inquietação nesses últimos dias. Só para que a gente consiga se sintonizar aqui, você já ouviu falar da lei de Gordon, Michael Gordon. Michael Gordon é aquele que é fundador da Intel. Este homem, ele fez algumas projeções que estão se cumprindo, inclusive de maneira antecipada. Diz, portanto, Gordon, que a tecnologia iria avançar de maneira exponencial. Nós temos algo que os estudiosos chamam de conhecimento global, conhecimento que é compartilhado nas diversas áreas que você pode imaginar, tecnologia, agricultura, indústria e por aí vai. Esse conhecimento que é global e compartilhado, partindo do ano Domini, ele demorou 1500 anos para dobrar. Do nascimento de Jesus até o ano de 1500, todo o conhecimento mundial dobrou. Depois de 1500, nós demoramos 200 anos para dobrar e dobramos então até 1700. Depois desses avanços vem a lei de Gordon. E na lei de Gordon, o crescimento agora, ele é de fato exponencial. Estamos dobrando o conhecimento mundial a cada 18 meses. A cada 18 meses, 1 ano e meio, o conhecimento de todas as áreas do mundo dobra. Agora, pasmem, os estudos apontam que daqui a 6 anos, o conhecimento mundial irá dobrar a cada 24 horas. Você dorme e quando você acorda, tudo que você conhecia sobre uma determinada área já não está valendo, porque já descobriram coisas novas. Steven Kotler, autor do livro Futuro é mais rápido do que você pensa, disse, abre aspas, senhoras e senhores, apertem os cintos e mantenham os braços e as pernas dentro do vagão do tempo, pois nos próximos anos veremos o mundo como conhecemos desaparecer como num passe de mágicas. Eu queria então propor, e aqui está o meu professor de homilética, pastor João Purim, então eu vou falar 3 pontos. Primeiro ponto, e agora? Levante os seus olhos e vede as terras ou os campos,
É o texto que eu quero ler com você, muito conhecido, e você poderia citá-lo de cor, então vamos citar de cor, não é isso? O que diz o quarto evangelho, capítulo 4, verso 35. O que diz o texto? Levantai, vamos juntos? Levantai. Levantai os vossos olhos de Jesus para os seus discípulos e vede os campos. Levantai os vossos olhos e vede os campos. Eles já estão brancos, branquíssimos e prontos para colher. Fruto branco significa que se você não colhe, ele cai no chão, ele apodrece, ele morre e ele se perde. Certamente Jesus não estava falando daquela plantação que ele aponta para os discípulos que estava ali próximo, porque a colheita se dava aproximadamente no período da Páscoa, ali para abril. Então Jesus deve ter dito isso no mês de dezembro. Jesus estava falando, quem sabe, daqueles samaritanos que estavam correndo para vê-lo, porque a mulher havia ido lá convidá-los, dizendo: venham e veja, porque eu conheci um homem que pode de fato mudar as nossas vidas. Ao olharmos para essa nova terra ou campus, veremos cenas que nos deixam estupefatos e nos revela desafios e grandes oportunidades. Terras estas, campos estes, no nosso tempo, ao nosso redor, perto de nós, e que nós não podemos deixar passar despercebido. O primeiro sequenciamento genético foi um projeto de 10 anos, eu acompanhei isso e você também. Ele custou nada mais e nada menos do que 2,7 bilhões de dólares. Hoje, o sequenciamento genético, ele custa em torno de 100 dólares e fica pronto em poucos dias. Os próximos passos será a criação de um organismo personalizado que serão feitos em impressoras 3D. E daqui a pouquinho eu quero falar mais sobre isto. Mark Anderson, inventor de mosaico, o primeiro grande navegador de internet, publicou um artigo no The Wall Street Journal com o título que é desconcertante. Dizia ele: porque os softwares estão comendo o mundo. O que Anderson queria dizer exatamente é que a tecnologia estava furtando os espaços consolidados de tudo aquilo que era físico e material, e que isso seria crescente e sem volta. ThyssenKrupp é uma grande empresa de elevadores na Alemanha, uma empresa gigantesca. Certamente o pastor Irlande, nas suas muitas indas lá na Alemanha, deve ter uma foto nesse prédio que de fato é belíssimo. E as pessoas param para tirar fotos aí. Mas essa empresa ela é gigante no setor de elevadores, não só para prédios, mas também para içar grandes objetos nos portos e também nos aeroportos do mundo inteiro. Essa empresa recentemente declarou, através do seu CEO, de que a maior receita da empresa nos próximos 5 anos não será mais com os elevadores, com as máquinas. É claro, eles continuarão a fazer elevadores, esse é o negócio deles, mas eles estarão vendendo muito mais tecnologia para quem compra os seus elevadores. Eles irão perceber de maneira antecipada se existe alguma engrenagem, existe alguma corrente, se existe algo que precisa ser trocado, antes mesmo que o elevador quebre. E isso então irá trazer uma receita extraordinária, mudando então o conceito para aquilo que nós chamamos de atualidade, sem perder as bases daquilo que não se negocia. Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, alerta que as novas tecnologias trarão grandes promessas, mas também possíveis perigos. A pergunta que eu e você, portanto, que nós devemos fazer, não é se haverá uma ruptura em minha organização, na minha vida, ou na igreja que faço parte, mas sim quando ela ocorrerá e como ela afetará a mim e a minha organização. Em setembro de 2015, em uma das sessões do Fórum Mundial de Economia, um relatório apresentado tirou a paz de todos que ali estavam assentados. O relatório então
traz alguns pontos que eu gostaria de dividir, dentre muitos, eu separei alguns para dividir com você esta manhã. Tecnologias implantáveis. O fórum então aponta que dispositivos implantados nos corpos irão identificar localização, monitoramento de comportamento, funções de saúde. Eles poderão indicar problemas de saúde, dosar automaticamente medicamentos e informar aos centros de tecnologia de medicina avançada se você, por exemplo, está com a pressão alta, se o seu batimento cardíaco está apontando para uma taquicardia, ou se você está precisando fazer um exame mais especializado e será convocado imediatamente através dos seus próprios dispositivos móveis. Isso será plenamente possível, porque daqui a alguns poucos anos, menos de 4 a 6 anos, os estudos apontam que 84% das pessoas em todo o mundo terão acesso a dispositivos móveis, seja um laptop, seja um celular, seja um relógio inteligente, ou quem sabe outras coisas que talvez não convenham dizer nessa manhã. Segundo lugar, uma visão conectada a uma interface. Em 2025, 10% dos óculos serão conectados à internet. A Google Glass é apenas uma das primeiras empresas de muitas que estão surgindo com esses dispositivos. Os óculos poderão, por exemplo, estou lendo aqui, não precisarei fazer mais daqui a pouco tempo, porque um verdadeiro teleprompter estará aqui na lente dos meus óculos. Eles também irá me sinalizar o banheiro mais próximo, a lanchonete mais próxima, os preços mais econômicos, aonde eu poderei reabastecer o meu carro elétrico, é claro, e tantas outras coisas. O seu próprio óculos fará isso. Até mesmo quem não usa óculos passará a usá-los, porque eles serão de fato inteligentes. Tecnologia vestível. Em 2025, 10% das pessoas estarão usando roupas inteligentes. Você vai acordar de manhã, vai colocar o seu sapato e ele vai literalmente fazer todos os check-up da sua saúde. Você não vai precisar mais ir ao hospital. Ele fará isso, Daniel. Ele vai dizer se você tem que correr mais com aquele cachorro veloz que você tem lá, ou menos. Ele vai dizer se você precisa comer mais verdura ou não, porque as roupas serão inteligentes. Mas hoje já existe a Mimo Baby, é uma empresa norte-americana, e você pode entrar agora aí e já fazer a compra para o seu neto ou para o seu filho. Vende roupas inteligentes para bebês. É um macacãozinho, você põe no seu bebê, ele vai medir o batimento cardíaco, vai também mostrar exatamente a posição do corpinho dele, vai perceber se ele está com febre ou não, e vai mostrar tudo isso no seu próprio celular. O fórum ainda apontou para a internet das coisas. A internet das coisas já é uma realidade quando muitos dispositivos já estão conectados à internet, mas em pouquíssimo tempo tudo estará conectado à internet. A sua geladeira, o seu fogão, o sofá da sua casa, os alarmes da sua casa, a piscina que tem que filtrar ou que tem que fazer qualquer outra coisa, a cafeteira, o micro-ondas, tudo que você tem dentro da sua casa, elas serão objetos inteligentes. O fórum também fala da mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Quem já foi nos grandes centros deste mundo afora, que ficamos parados no trânsito por horas, isso rapidamente será uma coisa do passado. Estima-se que em 2030 a aviação urbana será uma das principais maneiras para nós nos deslocarmos do ponto A para o ponto B. Mas em 2018, Jeff Holden, que na época era diretor de projetos da Uber, anunciou o Rider Spring aéreo, mostrando então um projeto ousado que vai ser entregue agora nos próximos anos, que vai ser realmente algo que vai aliviar as tensões dos grandes centros com muita velocidade. Os robôs humanoides, diz o fórum então, que os seus sentidos, portanto os meus e os seus, poderão ser teleportados para robôs, e isso lhe permitirá circular à vontade, apertar a mão, fazer compras, dar palestras, sem sair de casa. Robôs humanoides. Essa é uma reportagem, eu extraí só um print, mas você pode assisti-la
ela já está à disposição aí, matéria de 2 anos atrás, de uma das empresas que estão trabalhando. Você pode dizer, mas isso está muito longe. Não. Em 2018 ainda, a All Nippon Airways financiou a Anavatar X Prize, com investimento de 10 bilhões de dólares, porque eles pretendem acelerar o desenvolvimento dos avatares robóticos. O fórum ainda traz um outro ponto, citando os relatórios que nós teremos acessos em pouco tempo e irão apontar, por exemplo, para impressoras 3D. Nós temos aqui uma foto de uma casa feita aqui no Nordeste brasileiro, uma impressora 3D. Nós já temos casas, o próximo slide mostra uma casa que foi feita em 24 horas numa impressora 3D. Um bairro na China foi construído em 1 semana para receber mais de 3.000 famílias com impressoras 3D. Tudo poderá ser feito numa impressora que estará na sua casa. Se você precisa então de roupas, ferramentas, qualquer tipo de objeto, você não vai mais num grande mercado. Você imprime o que você precisa, do tamanho que você quer, da cor que você deseja, pronto, ali está. Mas também o fórum, ele mostra que órgãos humanos poderão ser fabricados à medida e necessidade do paciente. Agora, Veloso, preste atenção nisso. Você gosta de picanha. O desenvolvimento das células-troncos avança de tal modo que os estudiosos já apontam para as impressoras de alimentos. Você poderá imprimir na sua casa, Bravin, um bife de picanha, do tamanho que você quiser, da espessura que você gosta. Você aperta o botão da manhã, aliás, você não vai apertar, porque o seu dispositivo fará isso, porque a sua casa é inteligente, e quando você chegar na hora do almoço, o bife, eu estou vendo aqui o Aleixo com essa cara, bife de picanha, estará pronto, por conta das células-troncos. Mas você já pensou num software que pode fazer o diagnóstico de depressão, tristeza, falta de espiritualidade e de outras doenças da alma? Pois bem, o Facebook já faz alguns diagnósticos em tempo real dos seus usuários com tendências suicidas. O Facebook hoje sabe exatamente as pessoas que estão prestes a cometer o suicídio pelos likes, pelas fotos que postam, não postam, os lugares que estão indo, as amizades que têm. Só que até onde me consta, eles não sabem o que fazer com esses dados. Mas se você está achando tudo isso muito pouco provável, e está pensando, esse orador está ficando louco, não se preocupe, porque isso é normal. Porque estudiosos revelam que quando nós pensamos no futuro, o nosso córtex pré-frontal medial, ele para de funcionar, como que estivéssemos negando o futuro. Nós temos capacidade de absorver bem o passado, o presente, mas tudo que é futuro, nós temos a tendência de negar. Mas se o que já foi dito até agora está te deixando um pouquinho assim desconfortável, eu quero dizer que a mim também me deixou. Mas como dizia Steve Jobs nas suas conferências lá no Vale do Silício, ele dizia: calma, calma, porque tem mais uma coisa. Então vamos para o ponto 2. Em segundo lugar, e agora? Domine sobre toda a terra. Eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1. Abra mesmo, na verdade, acesse a sua Bíblia. E os mais antigos podem abrir também. Gênesis capítulo 1, o verso 26. Aliás, eu quero dizer uma coisa, antes de entrar no ponto 2. Eu lembro daquela mãe, muito zelosa, que tinha por hábito deixar o seu filho na escola bíblica dominical. Tem isso na igreja de vocês também, né? Ainda, escola bíblica dominical. E ela então, depois pegava o filho, depois também de participar da classe dela, e vinha conversando com o filho no carro, para ver se ele tinha aprendido direitinho. E nessa manhã então ela pergunta: meu filho, como é que foi a aula na EBD? E o filho disse: foi boa, mamãe, porque eu tenho um filho, João, de 16 anos, e uma menina, Emanuele, de 10. E o filho, se você pergunta, ele fala sim, não, foi bom, foi ruim. Mas a filha, se você
se arriscar a fazer qualquer pergunta, ela fala a manhã inteira, porque ela vai dar detalhes, né? Então o menino veio falando isso. Foi boa, mamãe. Mas foi bom mesmo, meu filho? Sim, mamãe, foi muito boa a aula de EBD. Mas o que a professora falou? Ela falou sobre a Bíblia. Sim, meu filho, mas que parte da Bíblia? E aí o menino, percebendo que a mãe insistia, resolveu contar. Mamãe, nessa manhã a professora falou sobre Moisés. E ela, dando corda, falou: que coisa linda, meu filho. E o que exatamente ela falou? Ah, mamãe, ela falou que Moisés estava com o povo dele, o povo de Deus, e tinha que atravessar um grande mar. E o mar era um mar vermelho. E aí então atrás vinha o exército de Faraó. Tinha então um grande problema, porque na frente tinha um mar, não tinha para onde ir. Meu filho, e o que ele fez? Mamãe, ele arrancou uma pistola laser, apontou para o mar, e deu várias rajadas de laser, e foi água para todo lado. Aí ela disse: não, foi, mamãe. E o povo passou. Não, meu filho, passou, mamãe. E ele foi para o outro lado com o povo. E acabou a história, meu filho. Não, mamãe, não acabou. Porque quando ele chegou do outro lado, ele deu outra pistola laser. E a água voltou para o seu leito natural. E pior, o exército de Faraó morreu. A mãe: meu filho, mas não deve ter sido assim que a professora contou. É, mamãe, não foi. Mas se eu te contar como ela contou, a senhora não vai acreditar. Estamos chegando exatamente em pontos parecidos. Mas em segundo lugar, e agora? Domine sobre toda a terra. E Gênesis, então, no capítulo 1, verso 26, diz assim a palavra de Deus: e disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais e sobre toda a terra. Deus nos fez para sermos bons mordomos. Nós sabemos, e todos nós conhecemos bem, a palavra bará, criação, que está lá no início de Gênesis. Aparece só uma vez e só pode ser atribuída a Deus, só Deus cria. Portanto, nos cabe não criar, no máximo descobrimos, mas nos cabe governar, dominar e sermos, portanto, bons mordomos. Então, nesta hora, é hora de dominarmos. Assim como Laurie nos adverte que existem áreas que nós estamos deixando de lado, pastor Heber, como a política, nós precisamos ir lá e colocar os nossos pés, homens e mulheres de Deus, a escola também, a mídia também, o entretenimento também, e até onde me consta, nós temos boa parte da culpa daquilo que não vai bem nessas áreas, porque nós tiramos os nossos pés de lá, ou nunca os colocamos. Mas agora Deus nos dá a oportunidade de colocar o pé no metaverso, e nós não podemos perder esta oportunidade, sob pena de nos arrependermos em pouquíssimo tempo, porque a velocidade que vinha é muito diferente da velocidade que temos hoje, e não teremos tempo para isto. Em 2014, a Microsoft lançou o chatbot na China, e o seu nome é Xiao Eyes. As pessoas gostam de conversar com o Xiao. Xiao, então, é uma espécie de robô virtual, e conversa, então, como se fosse uma pessoa com os adolescentes. É uma verdadeira febre hoje na China. Olha os números em um ano: 30 bilhões de conversas, 100 milhões de humanos visitaram Xiao, pelo menos 60 conversas por mês. Após a meia-noite, o pico aumenta muito, porque é justamente os momentos de depressão. Os estudiosos dizem que a solidão será certamente, de maneira alarmante, um dos principais temores do mundo moderno, pós-moderno, ou líquido, se você quiser lembrar de Bauman. Podemos começar pequeno. O que nós não podemos é não começar. Quem sabe você pode começar com os QR Codes. Você grava a mensagem que você pregou, coloque lá
um espaço de QR Code, quando o membro estiver saindo, ele aponta para o QR Code e compartilha com as pessoas que estão ao seu redor. Permita-me, e eu fazer uma referência particular à nossa Convenção Batista Mineira, que aliás eu quero aqui cumprimentar os pastores mineiros que estão aqui nessa manhã. Deixa eu ver quantos. Olha só, por isso que faltou pão de queijo nos hotéis, já tem muito. O que ocorre é que lá nós temos uma literatura, e esse ano nós fizemos a aplicação do QR Code. É uma literatura interativa. O aluno começa a estudar a literatura e de repente aparece o professor, porque ele bota o QR Code conversando com ele. Que bom, você está gostando dessa lição? Eu quero falar um pouco mais sobre ela. Uma coisa simples, mas que você pode fazer lá dentro da sua realidade. Quem sabe um QR Code que você pode dar conselhos, que você pode dar orientações, que você pode deixar palavras de estímulos e consolo. São pequenos gestos, mas que a gente começa a colocar o mundo nesse mundo da virtualidade. Começar a transmitir os cultos pela internet. Mas nós já fazemos, mas alguns eu tenho ouvido, nós vamos já voltar ao normal, e aí a gente vai parar de transmitir. Nós nunca mais voltaremos àquilo que nós chamávamos de normal. Criar grupos de estudos, quem sabe PGMs, através de ambientes virtuais, criar salas de aconselhamentos virtuais, e quem sabe ainda comprar um terreno lá no metaverso e colocar a primeira igreja batista no metaverso. Eu fiquei sabendo ontem que o Juraci já comprou um terreno no metaverso. Cadê o Juraci Bahia? É isso mesmo, eu vou comprar um vizinho ao seu. Já falamos mais sobre isso. Temos que ocupar o espaço o quanto antes, já que as propostas físicas estão indo à falência, e isso certamente não deixará a igreja de fora. Nós somos parte dessa sociedade. A mídia passiva, ela flui no sentido único, e a mídia passiva há de assistir à sua própria morte. Nós estamos vendo isso. O que seria a mídia passiva? TV, rádio, revistas, livros, cinema, porque começa a surgir o que nós chamamos de mídia ativa, onde a informação flui nos dois sentidos. Assim, a voz do usuário poderá ser ouvida. É mais agora uma interação, não é mais um monólogo. Espera-se e não se admite outro tipo de mídia senão essa interativa. Os milênios, e meu filho faz parte disso, posso dar testemunho que assim é. Acham que todos os produtos e serviços que eles precisam podem ser resolvidos pelo celular. Mitch afirma que 44% dessa geração, elas não conseguem desplugar-se nunca. Mesmo quando estão jogando esporte, quando estão comendo com amigos ou familiares, eles sempre estarão plugados com os seus dispositivos, porque agora faz parte da vida dele. E aí nós temos, inclusive, já terapeutas tratando as crises de abstinência por falta de tecnologia. Mas o mundo, ele foi e tem sido preparado para a chegada do metaverso. No dia 23 de novembro de 2021, a empresa Token.com comprou, preste atenção nisso, um terreno virtual situado em um mundo virtual por 13,4 milhões de reais. Segundo o CEO desta empresa, o terreno tem 566 metros quadrados, divididos em 116 sublotes, com cada um com seus 5 metros quadrados. Em dezembro de 2021, portanto, estou falando agora de coisa muito recente, dezembro, dias atrás, a Nike entrou neste mundo e comprou também uma loja de tênis virtuais, pagando uma verdadeira fortuna que eles ainda não divulgaram, mas já nós vamos saber. Mas não fica por aí. Empresas como Adidas, Mercedes, Tesla, Dior, Fortnite, Apple, Coca-Cola. Aliás, a Coca-Cola vendeu essa máquina aí, de Coca-Cola, mas ela é virtual, por $10 mil. Ela foi vendida agora recentemente. Nós assistimos, e você pode abrir o seu celular e você vai constatar isso, o dono da Facebook, o Mark Zuckerberg, ele acabou de mudar o nome da sua plataforma para Meta. Alguns acham que ele chegou adiantado, mas ele chegou atrasado, porque quando ele pisou lá, já havia muita gente ocupando espaço e ele teve que correr mesmo. Agora olha isso, uma empresa vendeu uma bolsa de couro virtual por $4.500, isso há um mês atrás. Uma outra empresa lançou um tênis e vendeu por 600 pares, em
tênis virtual, vendeu 600 pares, e ela arrecadou simplesmente, ou nada mais e nada menos do que 69 milhões de dólares. Eu depois vou disponibilizar a mensagem com os devidos links, José Maria, para você ir lá e ver que eu estou falando o que escrito está em agências sérias de notícia, não é especulação. O publicitário Walter Longo, especialista em inovação e transformação digital, falando sobre o metaverso, ele resume o seguinte: se colocar uma lona é um circo, e se colocar um muro é um hospício. Mas é assim que é, e assim que vai ser. Hoje já temos a primeira igreja que chama vrchurch.com. Está aí. Eu não sei se eu vou ser excluído, irmão presidente, e nem se deveria dizer isso, mas eu já sou meio membro dessa igreja. Fui lá, e agora já recebi os horários de culto e como funciona. E ela funciona 100% no metaverso, e os pastores, cada um, estão em pontos diferentes do mundo, e os seus respectivos frequentadores da mesma forma. Metaverso, portanto, é algo virtual, mas toca no real. Isso já acontece. Hoje você fala no virtual, mas sente no real. Hoje existem dados de adolescentes que cortaram o pulso porque receberam poucas curtidas de uma foto que ele postou na internet, ou porque teve bullying virtual. Portanto, a virtualidade esbarra necessariamente e de maneira muito rápida naquilo que é presencial. Depois você entra aí, é o www.vrchurch.org, na verdade. Jack Welch afirmou o seguinte: se as mudanças do lado de fora da sua organização forem maiores do que do lado de dentro, o seu fim pode estar perto. Eu vou repetir essa frase e peço que você preste bem atenção nela. Se as mudanças do lado de fora da sua organização forem mais rápidas, mais acentuadas do que as do lado de dentro, o fim da sua organização pode estar perto. Esse homem, ele foi é um executivo americano e foi autor de vários livros e consultor para um grupo selecionado de CEOs da revista Fortune. Ele tem autoridade para dizer o que disse. Mas em terceiro e último lugar, e agora? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, ou acesse a sua Bíblia. Vamos juntos em Isaías, no capítulo 6, na extraordinária visão e chamado de Isaías. Uau! É holograma. Isaías, capítulo 6. Como eu sou ainda um pastor híbrido, eu estou abrindo a Bíblia física. Isaías capítulo 6, a gente lê exatamente o que Isaías percebe, e talvez tenha muito a ver comigo e com você, porque falo essa manhã com muito temor, tremor e muito respeito a cada um de vocês. E quero dizer que sinto parte da reação de perplexidade daquilo que tem ocorrido. A sensação e desejo de negar tudo isso é real, é grande. E por isso eu preciso dizer o que vou dizer para terminar essa palavra nessa manhã, daquilo que acalmou meu coração. Não para negar, não para atrasar os passos que preciso dar, mas para saber que eu estou seguro para dá-los. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram como voz do que clama. E o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. E aí então a gente sabe o restante do que o texto sinaliza. Quando a gente olha para a vida de Isaías e o momento em que ele está vivendo, o capítulo 6 começa exatamente com a tensão daquele reino. O rei havia morrido, mas não era qualquer rei. O rei, o grande rei Uzias, que havia reinado por 52 anos, que tinha trazido prosperidade para aquele povo, um rei que reformou as defesas e organizou o exército, conforme diz 2 Crônicas 26:15. Ele consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais e reabriu as indústrias. Esse rei ainda realizou campanhas de sucesso contra os filisteus, amonitas e também os árabes. Também construiu fortalezas e localizações estratégicas, investia bastante na agricultura e na criação de gados, e toda a sua reputação chegou no Egito, não tinha outro jeito, o reino prosperou. É claro que a gente sabe o fim desse rei, ele profana o templo, termina leproso, termina envergonhado, mas nada iria furtar o sucesso do tempo em que fora bem sucedido. E agora o rei está morto, e o coração do povo e também de Isaías está contrito, choroso, triste, mas sobretudo assustado, porque em momentos de transformação o nosso coração fica assustado, preocupado, nos sentimos pequenos, intimidados, incapazes. E agora? O rei morreu, e agora? Quem assumirá? E agora? Para onde iremos? E agora? Como faremos? Parece que as dúvidas e as perguntas latentes no coração de Isaías também são muitas das perguntas e dúvidas diante deste cenário do metaverso e das tecnologias exponenciais, que eu falei muito pouco, porque não é objeto principal desta reflexão. Muito mais há para se dizer. Agora Isaías, então, com esse sentimento de luto verdadeiro, vai ao templo. É o lugar que o homem e a mulher de Deus vai se encontrar com Deus quando as perguntas são como esta: e agora? É lá que eu vou, na presença de Deus, do Criador, daquele que me entende, daquele que me faz um verdadeiro escaneamento da minha alma, e sabe o que sinto, sabe das minhas lágrimas, do meu sono ou falta dele. É para lá que eu vou, aos pés do Deus Criador. Isaías faz isso, e quando ele vai lá, Deus tira diante dos olhos de Isaías aquilo que lhe impedia de ver, e ele vê que o trono que ele achava que estava vazio, não estava. Deus está lá, e então ele se alegra, porque ele diz: eu vi o Senhor, e o trono não está vazio, o trono tem alguém, e esse alguém não é qualquer rei, porque ele reina pelos séculos dos séculos, e ele é o nosso Deus. Se existe algo que nós podemos nos confiar neste tempo e responder definitivamente, de maneira tácita, esta pergunta é: e agora? E agora? Deus está no trono, e ponto final. Deus abençoe.